Então, senhoras e senhores, senhoritos, ai meu Deus, senhoritos e senhoritas, deixa eu só ajeitar a imagem aqui, pronto. Então, senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas, essa aula direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Avenida Freire, disciplina é História, tá? Ah, professor, seu cabelo está menor. Não, é porque o cabelo está preso mais para trás. Aí, professor, sua testa tá maior. Aí, a testa já é grande, né, gente? Vocês não precisam ficar me sacaneando, não, tá? Seus nojentos. Mas, enfim, a gente vai dar continuidade, vamos tentar finalizar hoje ainda o capítulo 15 a respeito de lutas sociais na Roma republicana. Na aula passada de ontem a gente terminou falando sobre a participação, a importância que os irmãos Graco tiveram durante essa Roma republicana, quando eles fizeram parte do tribunato da plebe, o tribunal da plebe, né, a assembleia da plebe, que eles tinham a intenção de confrontar os patrícios, até para poder conseguir ter uma atenção maior para a população que fazia parte da plebe. Eu não estou conseguindo botar uma cor melhorzinha aqui, para vocês me enxergarem. Para que houvesse uma atenção maior, justamente para a... Agora ficou muito claro. Justamente para a plebe, né? Enfim, tá horrível a câmera aqui hoje, porque eu tô com blusa clara, aí o sensor de luz da câmera, ele dificulta um pouquinho os trabalhos. Eu não posso botar muito bem no meu rosto, porque eu fico me movimentando muito, aí ele vai dar uma variação muito grande em relação à luz, aí toda hora eu tenho que mexer aqui. Mas enfim, E aí a gente tinha terminado de falar na aula anterior, na aula de ontem, a respeito desse tribunato da plebe, né? Os irmãos Graco falando sobre a reforma agrária, mais ou menos, como é que funciona. Claro, tem muito mais coisa aí, muito mais aprofundado se a gente fosse tentar fazer uma discussão a respeito de reforma agrária, o que não cabe nem exatamente a vocês ainda do sexto ano, né? Tipo, é algo que futuramente, provavelmente, possivelmente, vocês vão se interessar, pelo menos em discutir, tanto em história quanto dentro de sociologia, dentro de geografia. Todos esses vão tratar de alguma coisa relacionada a essa ideia de reforma agrária, talvez não especificamente isso, mas que tratem a respeito desse direcionamento, principalmente com a ideia de grandes latifúndios, de desigualdade social, a importância que a reforma agrária tem para combater essas desigualdades sociais, de tentar tirar um pouco esse excesso de terras na mão de pouquíssimas pessoas e você tendo muitas, milhares de pessoas, milhões de pessoas que não têm acesso a isso, não tem um mínimo de terra para poder chegar e plantar. Mas enfim, o que importa para a gente é a partir hoje da página 152. Ser escravo em Roma. Tá? Em artigo intitulado Escravos sem Senhores, Escravidão, Trabalho e Poder no Mundo Romano, o historiador brasileiro Norberto Luiz Guarinello aborda a escravidão no Império Romano, discutindo as fronteiras entre liberdade e escravidão em seus aspectos públicos e privados. Para compreender melhor a escravidão na sociedade romana, leia fragmentos desse artigo a seguir. Um escravo, ao nascer ou ser adquirido, entrava na casa de seu senhor, onde adquiria um nome e uma função. Podia ser destinado a trabalhar nas minas, talvez o pior dos destinos. Ou podia ser mandado para uma propriedade rural, onde trabalharia muitas vezes acorrentado, distante e esquecido por seu senhor, num ambiente essencialmente masculino e organizado militarmente.
Aqui a gente já tem um pouco dessa ideia do sofrimento, do que era a ideia da escravidão, até mesmo porque se você trabalha dentro de uma mina, você trabalha dentro de uma mina, né, para extração de minérios, para extração de diamante, de ouro, de prata, você vai estar numa condição de insalubridade muito grande. O que é insalubridade? Insalubridade é justamente aquela condição que são geralmente nocivas à saúde, são ruins para a saúde da pessoa, né? O ambiente insalubre é aquele ambiente que tem pouca ventilação, que a pessoa tem pouco acesso à água, que tem pouco acesso a descanso. É só parar para pensar, pô, o cara trabalha dentro de uma mina, que é debaixo da terra, geralmente, né? No meio de uma pedreira e tal. E aí é aquele trabalho extremamente manual, o cara vai estar lá com a picareta, né? Batendo na pedra, e ao tempo todo esse trabalho manual precisa de um equipamento apropriado, e vocês acham que nesse período eles tinham algum tipo de equipamento? Não, iam de sandália, roupa normal assim, a picareta na mão. Então você bate ali na pedra para ir em busca do ouro, da prata, de algum mineral, né? Algum material valioso. Você bate na pedra e tem aquele repique, né? Bateu, provavelmente você já deve ter feito alguma coisa do tipo de quebrar uma parede. Não, talvez vocês não tenham feito ainda não. Mas você bater em qualquer coisa e aquilo se solta, vem em sua direção. Imagine só você com uma picareta bater numa parede de pedra, como é que vai começar a quebrar essa parede, quebrar esse muro de pedra. E aquela pedra vai para cima de você. Então, os escravos que trabalhavam lá, que não tinham condição nenhuma de se proteger se proteger desse trabalho mesmo, dentro desse trabalho, muitas vezes acabam vivendo pouquíssimo tempo, porque se machucavam muito facilmente, morriam muitas vezes. O próprio acesso à água, porque pô, é um trabalho manual, cansativo, então o cara tem que parar, descansar um pouquinho, beber água. Você acha que os donos dos escravos iam deixar que eles descansassem um pouco? Não, quanto mais trabalho, melhor para eles. Para os donos dos escravos, né? Porque para os escravos, quanto mais trabalho, pior. Assim como acontecia também dentro da ideia das colheitas, de plantação, dentro das propriedades rurais, eles trabalhavam acorrentados geralmente porque os campos eram bem maiores. Se você estivesse dentro de uma mina, aquela mina é fechada, né? Tem até um finalzinho da mina ali e tal. Tem parede de um lado do outro, então para você ter um controle sobre os escravos, tinha as pessoas lá responsáveis por isso, para você ter um controle sobre os escravos ali era muito mais fácil, né? Você vê onde é que eles estavam. Nas fazendas é um pouco mais complicado, porque imagine lá as fazendas imensas e de repente tem a soja, o trigo, a soja, que cresce aquele mato bem alto, milharal, pé de milho, né? Que tem aquele mato bem alto. Então, pô, é muito mais fácil um cara chegar e abaixado ali, escondido e conseguir fugir, né? Então, muitas vezes eles acabavam trabalhando acorrentados para impedir que eles fugissem. Professor, e eles eram acorrentados onde? Eram acorrentados, geralmente, uns nos outros. Pô, pegava a filinha, botava lá 10 escravos juntos e a corrente presa à perna deles, tipo, com um tamanho razoável, digamos, de 2 metros de corrente para cada um, que impedia que eles fugissem. Imagine só, 10 pessoas, cada uma separada por 2 metros, todo mundo correndo ao mesmo tempo. Aí de repente um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda, outro quer voltar. Pronto, embolou tudo, né? Não rola. Mas enfim, e aí por isso que eles trabalhavam acorrentados. Já os escravos urbanos tinham trajetórias mais abertas. Podiam ser treinados em ofícios específicos e muitas vezes estabelecer-se independentemente pagando uma taxa a seu dono.
podiam trabalhar na residência do seu senhor, ganhar sua confiança e passar, por exemplo, a administrar seus negócios, a gerir suas propriedades agrícolas, a comerciar em seu nome, no nome do senhor, do dono deles, né? Como ponto final da trajetória, podiam obter sua alforria, sua liberdade, tornarem-se libertos e até mesmo cidadãos romanos, ainda que carregando a mancha da escravidão, da qual só seus filhos se libertariam plenamente. Tá, então aqui fala que esses trabalhadores urbanos, esses escravos urbanos, eles tinham um pouco mais de possibilidades do que os escravos das minas e os escravos do campo, né? Porque eles tinham um ambiente menor para estarem, para serem trabalhados, e por conta disso havia uma maior liberdade até mesmo para eles se movimentarem dentro da cidade. Claro, amando do seu senhor, do seu dono, né? E aí eles tinham ofícios são trabalhos mais específicos que eles poderiam chegar e aprenderem. O senhor ou levava alguém para ensinar para eles ou enviava os seus escravos para uma determinada oficina, né? Ofício, oficina, ó, esse nome ele é bem ligado um ao outro. Era enviado uma oficina para aprender um determinado trabalho e aí, claro, a partir desse trabalho ele fazia as atividades para o senhor, né? E ao longo do tempo ele juntando algum dinheiro, que apesar da escravidão, vocês lembram que a gente já tinha falado inclusive antes de que alguns escravos eles podiam trabalhar 2 dias na semana para eles próprios, né? E com isso plantava ou trabalhava fazendo artesanato, alguma coisa assim, aí vendia, então ganhava algum dinheiro que ficava para eles e aí ao longo do tempo juntando isso eles poderiam pagar a sua dívida, poderiam pagar pela sua liberdade, pela sua alforria, né? De qualquer modo, é importante ressaltar que a trajetória de cada escravo dependia muito de muitos fatores. De sua situação ser escravizado, se homem ou mulher, se prisioneiro de guerra, se nascido dentro da própria propriedade, das necessidades do senhor, das circunstâncias do acaso e da habilidade do próprio escravo em desenvolver estratégias para sobreviver em sua condição e tentar superá-la. Então, existia diversas formas de um escravo viver naquela época, independente do tipo de atividade que ele exercia, sendo que essas atividades urbanas acabavam facilitando um pouco mais que ele pudesse alcançar até mesmo essa alforria, ou alcançar um mínimo de autonomia para viver, mas existiam esses diversos fatores que influenciavam nessa resposta, nesse resultado sobre quem era esse escravo e até onde ele poderia chegar. Nas fontes romanas do último século da República e dos 2 primeiros séculos do Império, os escravos aparecem por toda parte nas fontes que se referem a Roma e a Itália. Aparece por todas partes dentro das fontes históricas, dentro das histórias, dos livros que se fala a respeito dessa Roma republicana. Se falava muito dessa presença dos escravos, né? Algumas casas senhoriais chegaram a possuir centenas e mesmo milhares de escravos. Um único senhor poderia ter mais de 1000 escravos, simplesmente. Mas a importância de sua presença não era apenas numérica. Deixa eu só abrir um negócio aqui. Pronto. A importância não era apenas numérica. Há outros elementos a considerar. Um deles é o da posição da escravaria no mundo da produção. Os escravos parecem ter ocupado todas as posições-chave na cadeia produtiva, da agricultura aos serviços domésticos. Aqui fala, dentro dessa cadeia produtiva, dentro dos tipos de trabalho que poderiam ser exercidos dentro dessa sociedade romana, republicana,
os escravos eles estiveram em praticamente todas essas funções. Ah, um serviço doméstico, uma cozinheira, aí tinha um escravo. Ah, um cocheiro, aí tinha um escravo. Ah, um bilheteiro, tinha um escravo. Ah, sei lá, professor, tinha escravo. Sofrimento, meu Deus. Enfim, mas a existência de um grande número de escravos tinha também consequências políticas, pois afetava diretamente as relações de poder entre os cidadãos livres. Possuir escravos tornou-se um meio de acumular riqueza em homens e em força produtiva. Homens que podiam ser usados para proteger, para afirmar a própria riqueza de seus senhores e até mesmo para coagir outros cidadãos, mas que permitiam também fazer render a riqueza. Então, por que afetava a riqueza? Digamos, você trabalhando sozinho, você consegue, digamos que, arar, trabalhar a terra, né, para plantar e coisa e tal. Você sozinho consegue trabalhar ali, digamos, 100 metros por dia. Se você tiver alguém trabalhando com você, independente da condição, mas nesse caso a condição de escravo, você vai ter os seus 100 metros e os 100 metros daquele escravo, 200 metros, né? Então, você vai conseguir plantar mais, consequentemente, colher mais. Se é um escravo, você não paga pelo trabalho dele, mas vai acumular 2 vezes essa riqueza, o dobro da riqueza que você teria se você trabalhasse sozinho produzindo dentro desses 100 metros por dia. Então, quanto mais escravos tiver, maior sua capacidade produtiva, consequentemente, maior a possibilidade do acúmulo de riqueza através desse trabalho forçado dos escravos. Então, por isso a gente pode pensar independente de onde era a escravidão. Se era escravidão aqui em Roma ou a escravidão nas Américas. Aqui no Brasil, quando éramos colônia de Portugal, lá nos Estados Unidos, nas 13 colônias, quando eram colônias da Inglaterra, em toda a América Espanhola, quando eles eram, claro, colônia da Espanha. Então, essa cadeia produtiva, essa força produtiva, essa mão de obra escrava, ela serviu justamente para poder facilitar esse acúmulo de riqueza por parte dos proprietários dos escravos. Além disso, como vimos, na ponta final de sua trajetória, o escravo podia se tornar cidadão. Mas não se tornava, por consequência, livre por nascimento. Passava a fazer parte de uma ampla categoria, a dos libertos. Homens livres e homens libertos são coisas diferentes. Homens livres são aqueles que nunca foram escravos ou já nascem livres. Os libertos são aqueles que conquistaram a sua liberdade, seja através da alforria, ou seja, através da quitação das dívidas, ou do próprio dono, próprio senhor escravocrata. Ali, ele não quiser mais os trabalhos daquela pessoa, aí pode conceder essa liberdade a eles, né? Mas de qualquer forma, ainda que se diga que eles podem se tornar cidadãos, acaba sendo considerado um cidadão de segunda classe, né? Porque ele não vai ter os mesmos direitos, as mesmas condições que as demais pessoas que vivem ali, as pessoas livres. Aqui mais acima ele tinha falado justamente isso, lá na página 152, né? Como ponto final da trajetória, podia obter sua alforria, tornar-se libertos e até mesmo cidadãos romanos, ainda que carregando a mancha da escravidão. Então, é como se eles tivessem carimbado ainda lá na testa deles, testa desse tamanho, assim, pô, um carimbo tinha que ser um cartaz.
ainda que carregando a mancha da escravidão, como se tivessem lá uma placa presa neles, como se tivesse um carimbo dizendo eu era escravo. Então, as pessoas ainda vão olhar para ele de uma forma desconfiada. É como se a gente dissesse aqui, por exemplo, sobre uma pessoa que foi presa. A ficha dela, a ficha criminal dela vai constar lá. Qualquer pessoa, qualquer empregador que vá analisar a situação daquela pessoa antes de empregar, vai olhar, o cara é ex-presidiário. E aí? Contrata? Será que pode confiar? Se não pode? Não sei o que, não sei o que lá. Acaba sendo muito mais complicado para essas pessoas obterem uma visão deles enquanto cidadãos nessa mesma sociedade. Porque eles vão carregar consigo essa mancha da condição que ele teve, independente de culpa ou não, independente da modalidade do crime, independente de arrependimento que ele tenha tido em relação àquele crime, mas as oportunidades que são dadas a eles acabam sendo muito mais difíceis de acontecer do que pessoas que nunca tiveram nada. É a mesma coisa em relação à escravidão. A mesma coisa se a gente for falar sobre racismo mesmo. Porque sempre que a gente fala sobre escravidão, lembra muito a situação do Brasil. E é impossível a gente não fazer essa ligação também com a questão racial no país, em que até hoje existe essa estigmatização em relação à população negra. Porque a origem da população negra no Brasil é aquela oriunda, é aquela vinda daquelas pessoas que vieram e tiveram seus descendentes, mas que vieram a partir da África. Então, foram escravizados, foram trazidos, tirados à força da África para cá, foram escravizados e extremamente explorados. Então, até hoje, reflexo ainda do período da escravidão aqui no Brasil, existe uma visão sobre as pessoas negras serem mais ligadas à criminalidade, serem ligadas a trabalhos braçais, a pessoas que não são inteligentes, mas não seriam inteligentes porque seus ascendentes, seus antecessores não tiveram direito a uma educação formal, como os filhos dos portugueses, os filhos espanhóis, as pessoas brancas tiveram. Então a população negra não teve isso. Então o que a gente vive hoje dentro dessa ideia de racismo, e que no 8º ano que eu vou falar de racismo estrutural, que a gente guarda essa ideia até hoje por conta do racismo em relação à forma que as pessoas ainda tentam diminuir a população negra. Então, além disso, como vimos no ponto final de sua trajetória, o escravo podia se tornar cidadão, mas não se tornava livre por nascimento. Passava a fazer parte de uma ampla categoria, a dos libertos. Estes, a despeito de se tornarem homens livres, mesmo quando adquiriam o estatuto de cidadão, permaneciam ligados a seus antigos senhores por obrigações que iam de prestação de serviços banais, como acompanhar seu ex-senhor ao centro da cidade até o pagamento de taxas. De modo geral, pressupunha-se que mantivesse um respeito obsequioso frente a seus antigos senhores, seus patronos. Então, mesmo eles conseguindo a liberdade, muitas vezes eles ainda precisavam pagar uma taxa mensal ou a cada X tempo para os seus senhores, como se fosse uma forma de agradecimento pela liberdade que eles obtiveram. Complicado. E para a gente finalizar esse capítulo de hoje, aqui, crise na República. Os conflitos entre patrícios e plebeus somavam-se às constantes revoltas de escravos, as rebeliões de povos conquistados contra os impostos e a escravidão, as pressões de chefes militares sobre os governantes na defesa de seus interesses. Os problemas sociais desgastavam a República Romana. Então, aí a gente tinha diversas revoltas dessa população que era escravizada, como havia essa expansão territorial de Roma e a conquista de novos territórios em cima de outros povos,
eles obrigavam esses povos conquistados a pagarem impostos. Então, quando ia aumentando esses impostos, essa galera que havia sido conquistada, que teve seu território conquistado, começaram também a se revoltar contra os romanos. Além da própria ideia da escravidão, né, de prisioneiros de guerra. Né? As pressões de chefes militares sobre os governantes na defesa de seus interesses, os chefes militares foram tão importantes para essa expansão territorial, eles queriam ter mantido seus privilégios. Né? Então, quando se tirava um pouquinho isso, eles começavam a pressionar o governo. Na tentativa de solucionar a crise do governo, o Senado aumentou de 2 para 3 o número de cônsules escolhidos entre os chefes militares, o que representava a implantação de uma nova forma de governo, que era o triunvirato, palavra latina que significa 3 em 1. Então, vamos voltar só um pouquinho aqui sobre os cônsules. Quem eram os cônsules? 2 cônsules eram escolhidos anualmente, tinham as funções de presidir o Senado, propor as leis e exercer poderes militares e religiosos. Em épocas de crise, os senadores podiam escolher um dos cônsules para tornar-se ditador durante determinado período. Então, eles eram praticamente os principais conselheiros do rei. Então, uma forma, como eles eram escolhidos entre os chefes militares, uma forma de tentar agradar esse poder militar foi aumentar essa quantidade de 2 para 3 cônsules, o que foi chamado de triunvirato. Instituído nos anos 60 a.C., o primeiro triunvirato era formado pelos generais Júlio César, Pompeu e Crasso. Eles dividiram o governo das províncias romanas da seguinte forma: o primeiro ficaria encarregado da Gália, o segundo da Península Ibérica, o terceiro da Síria. No entanto, a morte de Crasso em combate na Ásia, afinal ele era um militar, então estava constantemente ainda dentro dessas guerras, né? Precipitou a disputa de poder entre Pompeu e Júlio César. Então, olha só, era um triunvirato. Que o triunvirato ele foi formado porque os militares estavam pressionando o governo para que eles tivessem uma maior participação, para que eles pudessem ter mantido esses privilégios. Quando um desses 3 cônsules morreu, os 2 que sobraram começaram a entrar em conflito. Então, esse triunvirato deixou de ser triunvirato, virou um duovirato, 2 pessoas só. Voltou a ser essa ideia dos cônsules somente. E gerou essa disputa entre os 2 cônsules que sobraram. Esses 2 generais, né? Nessa disputa, o Senado apoiou Pompeu e o nomeou como líder máximo de Roma. Ó a ideia da ditadura aí, voltando lá, ó. Em épocas de crise, os senadores podiam escolher um dos cônsules para tornar-se ditador durante determinado período. Foi justamente o que aconteceu ali. Nessa disputa entre Pompeu e Júlio César, os senadores, e havendo já esse problema por conta da morte de Crasso na Síria, fez com que os senadores começassem... Balancei tudo. Fez com que os senadores começassem a se preocupar muito com a situação política local e a situação militar. Afinal, a partir do momento que você tem 2 pessoas que são algumas das mais importantes existentes dentro daquele sistema de governo e elas começam a se bater de frente, algo precisa ser resolvido. Os senadores eles tentaram resolver através desse apoio a Pompeu. Eles tinham direito a escolher o ditador. Escolheram Pompeu. Só que, por que eles escolheram Pompeu para o líder máximo de Roma? Porque temia o grande prestígio de Júlio César perante a plebe e o exército romano por ter vencido os habitantes da Gália. Você viu que o Júlio César ele ficou encarregado justamente da Gália. E ele tinha uma boa relação, entre aspas, assim, com a plebe, com essa parte da população mais pobre, e com o exército por conta da forma que ele conseguiu levar o exército, afinal de contas ele era um general, a forma que ele conseguiu levar esse exército a vencer o exército
da Gália, os habitantes da Gália. E olha a importância do que era a Gália. Simplesmente era a atual França. A península, a região da Península Ibérica era o que? Portugal e Espanha. A Gália era a França. Pompeu não conquistou a Península Ibérica. A Península Ibérica já pertencia ao Império Romano, né? Então, o Júlio César acabou ganhando bastante prestígio porque ele sim foi à guerra. Ele sim participou de um combate que saiu vencedor. Se saiu vencedor, passa a ter um grande prestígio ali, né? Além disso, os senadores tinham um outro motivo para criticar o Júlio César e querer diminuir o seu poder. O envolvimento dele com uma mulher estrangeira, Cleópatra. Opa, ó, Cleópatra. O Egito aí rolando também, se misturando com o Império Romano. Júlio César, Cleópatra. Chiparam, a galera não... Os senadores não estavam chipando os dois, mas o povo falou... aí vai ter, hein? Então, Cleópatra, que era a rainha dos egípcios, que era um povo protegido por Roma. Então, ó, a influência de Júlio César ultrapassava o Império Romano. O Egito era independente, mas tinha a proteção de Roma. E essa proteção se dava muito por conta da presença de Júlio César, por conta da relação que ele tinha com Cleópatra. Então isso foi fortalecido, e isso gerou um temor em cima dos senadores, dos demais políticos ali em Roma, né? A preocupação deles. Ignorando a decisão do Senado, Júlio César invadiu Roma com suas tropas e não encontrou resistência do exército romano, forçando a fuga de Pompeu para a Grécia e de lá para o Egito, onde mandou assassiná-lo. Com essas manobras políticas e militares, ele conseguiu que os senadores o nomeassem ditador vitalício. Então, ó, botou Pompeu para correr, Pompeu, ó, vazou para a Grécia. A Grécia chegou assim e falou: aonde? Quero esse cara aqui não, meu irmão. Vai trazer problema pra gente. Para depois Júlio César lá com o exército dele querer invadir aqui a Grécia e ferrar com a gente. Não, aqui não, coleguinha. Vai-te embora, carniça. Aí ele, ó, se picou, vazou pro Egito. Só que logo o Egito, onde tava lá Quequeu, Cleópatra, Cleuzinha, também sob influência de Júlio César. Júlio César chegou assim e falou: Pompeu chegou aí, corta a cabeça dele. Nunca mais eu tinha falado isso. Corta a cabeça dele. E aí, então, com essas manobras políticas e militares, os senadores começaram a ver assim: meu Deus, esse Júlio César não é brincadeira não, viu? O cara é carne de pescoço. Aí concederam a ele, a Júlio César, o poder total sobre Roma, sobre o Império Romano, o transformando no ditador. À frente do governo, Júlio César promoveu diversas reformas com as quais ampliou ainda mais o apoio da população romana. Apesar de ser um ditador, ele acabou ganhando esse povo, né? A gente ouve falar de algumas histórias de ditadores que conquistam o seu povo de certa forma, ainda que de maneira errada, mas que acaba tendo pessoas que o seguem cegamente, né? Parecendo gente doida. Dividiu as terras e criou colônias para atrair às áreas rurais os plebeus que estavam sem trabalho nas cidades. Ó, ele fez tipo uma mini reforma agrária. Júlio César concedendo esse direito ao povo, tirando dos patrícios, tirando dos ricos e dando aos pobres. Os plebeus, eles passaram a ter direito a um pedacinho de terra para que eles pudessem plantar, colher sua subsistência. Falei de subsistência ontem.
que é a sobrevivência, eles se alimentarem e também ter um excedente para poder vender na feira, vender no mercadinho, pá. Concedeu cidadania aos povos conquistados. Essa concessão de cidadania dava direito, inclusive, a eles serem proprietários de terras. Determinou que os grandes proprietários de terras empregassem pelo menos 1/3 de trabalhadores livres. Então, ó, você tem 100 escravos. Cara, a partir de hoje, você vai ter 66 escravos e 34 trabalhadores livres. Trabalhador livre, ele é remunerado. Então, 1/3 desses trabalhadores daquele local precisavam ser de trabalhadores livres que tinham esse benefício, que eram pessoas assalariadas. E aí vocês veem que esses trabalhadores livres, algumas vezes eram até mesmo os ex-escravos. Anulou o poder do Senado, aí já é algo um pouco mais autoritário, né? Tipo, ele, fazendo isso, ele se tornou um autocrata, reunindo todas as decisões de poder em cima dele. As decisões passaram a ser uma espécie de monarquia absolutista. Poderia até ter um conselheiro ou outro, mas a resposta final era dele. Limitou os poderes dos tribunos e das assembleias, assim como essa explicação sobre a anulação do poder do Senado. Fez diversas obras públicas. Reformulou o calendário romano e criou o mês de julho em sua própria homenagem. Júlio César, mês de julho. Ó. Reformou o calendário para criar o mês de julho. Ah, professor, mas então o ano lá não era de 365 dias? Sim, já era 365 dias. Só que ele não era dividido em 12 meses da forma que a gente conhece hoje. Esse, inclusive, é o que a gente considera como calendário romano, que é um calendário cristão, né? Agravaram-se as divergências entre Júlio César e os senadores, que atribuíam a ele a intenção de abolir a república e restabelecer a monarquia como forma de governo em Roma. Tais disputas políticas aparentavam colocar em risco a continuidade da República Romana. Aí, ó, enquanto o próprio nome do capítulo é esse de lutas sociais na Roma republicana, e essas lutas elas buscavam promover o próprio conceito de república contra as ideias da monarquia absolutista que os antigos reis buscavam manter, não é? Que aí isso é algo que a gente já viu um pouquinho antes, lá na ideia da mitologia e poder na Roma Antiga do capítulo anterior. Enfim, finalizamos nossa aula de hoje por aqui. E aí tem uma atividadezinha aí, mas essa atividade vou deixar para depois. Beleza, galera? Valeu, falou. Eu fico falando, dando aula assim, é pra eu olhar pra cá, que é a câmera, só que eu fico olhando pra cá, que é onde eu apareço na imagem, eu fico me vendo, né? A gente que é bonito, né? Aí fica se admirando, aí eu preciso ficar olhando na tela assim, gente, é gato, viu? Pronto, galera, valeu, deixa de besteira, acabou a aula de hoje por aqui, valeu, tchau, testão da porra.